nosso trabalho fala sobre a inovação no setor aeronáutico no Brasil, no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. No começo do século passado, as duas grandes guerras mundiais marcaram a história da ciência moderna. Mais precisamente, ao término da Segunda Guerra Mundial, as novas tecnologias desenvolvidas durante e entre as guerras revolucionaram o mundo bélico e civil, resultando numa crescente necessidade por parte dos países de todo o mundo de avanços cada vez mais substanciais para a produção de armamentos e equipamentos de defesa. Um dos mais importantes avanços se deu na aeronáutica, e com isso se evidenciou que as nações que bem dominavam seu espaço aéreo eram as únicas que verdadeiramente exerciam sua soberania. O Brasil, apesar de ter deixado sua marca na história da aviação através de Santos Dumont, acabou ficando para trás nessa corrida de inovação. Mas com a necessidade de equiparar sua defesa aérea às demais nações, foi em que, em meados dos anos 1960, o Brasil criou então o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Centro Técnico da Aeronáutica e, logo depois, a então estatal Embraer, a fim de atender o mercado de aviação nacional, tanto civil quanto militar. Em meados do ano 1970, houve uma reflexão sobre o clássico modelo linear da ciência e tecnologia, da qual a relacionava diretamente com a riqueza e bem-estar da sociedade. Nesta época, os Estados Unidos e os outros países deram ênfase no desenvolvimento científico, sendo que o primeiro detinha maior poder econômico para alicerçar as pesquisas científicas. A aeronáutica é uma área tecnológica também dominada pelos Estados Unidos e alguns outros países, entre eles o Brasil. A Embraer, empresa aeronáutica brasileira, compete diretamente com a Bombardier, que é uma empresa do Canadá, na categoria de jatos pequenos de até 120 assentos. Já a Boeing, uma empresa americana, compete diretamente com a Airbus, que é uma empresa representada pelos países europeus na categoria de jatos grandes, com mais de 120 assentos, também chamados jatos de defesa. Nós escolhemos uma matéria datada do dia 4 de novembro do Jornal de Notícias Eletrônicos Plano Brasil, onde reporta a revigораção da frota da Força Aérea Brasileira com a implementação dos caças Gripen E e F e do bijato cargueiro KC-390. O que eles têm de diferente? A produção dos dois é em solo nacional. Os caças Gripen E e F, eles são uma parceria com a Embraer, no qual conta, além de outras empresas nacionais, também a participação de engenheiros brasileiros. Além de que o envolvimento do Brasil nesse programa garante à FAB e à indústria nacional o acesso a todos os níveis de tecnologias atuais e futuros. Já o KC-390 entra no mercado para concorrer diretamente com o Hércules. Ele, em comparação com o Hércules, suporta maior carga, atinge maiores velocidades e altitudes, trazendo expressivos ganhos de mobilidade aos operadores e de tempo de missão. Estes dados servem para ilustrar o atual dinamismo do setor aeronáutico brasileiro, tanto do mercado quanto da produção tecnológica, que em ambos os casos temos a inovação, que, de acordo com o FUC-Vilha 2011, não é só um investimento de empresas, mas toda uma mobilização de fatores interno e externo de todo um conjunto institucional e empresarial com uma capacidade inovadora em todas as etapas do processo. Embora o Brasil tenha motivos para ter uma boa perspectiva do mercado do setor aeronáutico brasileiro, ele ainda tem muitos desafios a percorrer, principalmente no âmbito inovativo e tecnológico. Tais desafios podem ser brevemente listados como acompanhar os ligeiros e intensos avanços tecnológicos e inovativos do segmento, as recentes limitações ambientais e energéticas em um quadro com concorrentes cada vez mais capacitados e recebendo amplos apoios governamentais, e com a importação massiva de peças estrangeiras, devido à rala fabricação de peças complexas em solo brasileiro, tais peças que o setor que beira a fronteira tecnológica tanto demanda. Esse foi o nosso trabalho de Ciência, Tecnologia e Sociedade, onde nós fizemos o tema sobre inovação aeronáutica no Brasil. Obrigada. Obrigada.